pessoal, sejam bem-vindos para mais uma série no canal Jefferson Rodrigues sobre os pais da igreja. Esta semana estaremos trabalhando com o tema Os Pais Apologistas. Afinal, você sabe quem são os pais apologistas? Antes de falar sobre eles, eu quero convidar você que ainda não é inscrito a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para que você receba as notificações e fazer parte desta comunidade que tem crescido. Agradeço a todos que têm já se inscrito e têm abençoado o nosso canal através de seus comentários, do seu compartilhamento, enfim, vocês são muito bem-vindos. Bem, esta semana nós trabalharemos os pais apologistas. Estes homens foram verdadeiros defensores da fé cristã. Eles se diferenciam dos pais apostólicos, que nós trabalhamos no vídeo anterior, em virtude do caráter dos seus escritos serem filosóficos, serem combativos, de afirmação da fé cristã. Eles surgem no momento em que o movimento cristão, em que a fé cristã está sendo bombardeada por calúnias e difamação de diversos lados. Para você ter uma noção, acusavam os cristãos de, por exemplo, praticar o canibalismo em virtude do corpo e do sangue de Cristo na ceia. Acusavam os cristãos de praticarem incesto, afinal de contas, um cristão é irmão do outro. Então, quando dois cristãos se casavam, eles acreditavam que isso era incesto. Isso tudo falta de esclarecimento do mundo exterior. Até de ateus os cristãos eram acusados, porque afinal de contas eles não tinham deuses. E como pode ter uma divindade e acreditar em alguém que não tem uma imagem? Então, como os cristãos não usavam essas imagens de deuses, nem reverenciavam os deuses romanos, haviam todas essas acusações. E para isso era necessário que homens esclarecidos se levantassem e defendessem a fé cristã. Esta é a principal marca daqueles que ficaram conhecidos na história como pais apologistas. Existem inúmeros nomes de homens e de mulheres de Deus que defenderam os princípios cristãos, que expuseram a fé cristã contra os ataques exteriores. Mas, como não é possível abordarmos cada um deles, nós escolhemos dois grandes nomes, um do Ocidente e outro da Igreja do Oriente. Da Igreja do Oriente, nós vamos falar de Justino Mártir. Da Igreja do Ocidente, nós vamos falar sobre Tertuliano, um dos pais latino e a sua grande contribuição para o cristianismo. Esta semana, porém, trabalharemos apenas um deles, em virtude da sua longa e abençoada contribuição. Falaremos sobre Justino o Mártir. Flávio Justino nasceu em Siquém, na Palestina, aproximadamente no ano 100. Em sua busca pela verdade, ele estudou estoicismo, Aristóteles e Platão, e ficou impressionado ao ver a perseverança dos mártires cristãos e sua força na hora da morte. Justino Mártir tem a sua conversão muito marcante. Ele foi um homem que transitou por muitas filosofias, conforme eu acabei de expor para vocês, e nessa sua busca ele procurava se encontrar espiritualmente. Mas ele nunca se sentiu realizado. Conta-se, através da história e dos seus relatos, que ele se converteu em um belo dia quando se encontrou num local deserto com um velho. Não se sabe quem era este velho, mas era um velho cristão. E então, a partir de um diálogo travado com este homem, que começou a expor as Escrituras, falar da revelação de Deus através do Espírito Santo, Justino ficou decididamente convicto de que o cristianismo era a verdadeira filosofia, ou melhor dizendo, a verdadeira sabedoria. Diante do seu encontro com este velho, Justino afirmou: imediatamente uma chama se acendeu em minha alma, e o amor pelos profetas e pelos homens que são amigos de Cristo me dominou. E enquanto refletia sobre suas palavras em minha mente, percebi que apenas esta filosofia, a cristã, é segura e proveitosa. Por essa razão, sou filósofo. Além disso, desejo que, como eu, ninguém fique distante das palavras do Salvador. Depois deste momento epifânico de conversão de Justino, ele passou então a se dedicar ao estudo das Escrituras, mormente às profecias que se cumpriram em Cristo. Isso o encantava. Tanto que este é um dos temas de uma das suas obras mais renomadas, o diálogo que ele estabelece com um judeu chamado Trifão.
Neste diálogo, ele vai tentar convencer este judeu de que o cristianismo é a verdadeira religião, porque em Cristo as profecias do Antigo Testamento se cumpriram. Justino tinha o judaísmo em alta conta, porque o judaísmo é de onde Cristo veio. Mas ele apontava, como nós hoje apontamos, que em Cristo todas aquelas profecias se cumpriram. Além desta obra, deste diálogo com Trifão, Justino também ficou conhecido pela sua defesa peremptória diante dos imperadores, diante do prefeito de Roma, que inclusive será o seu algoz do seu martírio, e de tantos outros que acusavam o cristianismo de todas essas falácias que eu já citei aqui. Então, em sua primeira apologia, sua segunda apologia, que são obras conhecidas, ele vai expor o cristianismo como uma religião de fato sensata, sóbria e que traria benefícios para o Império Romano. Ele foi ousado em sua caminhada como um verdadeiro filósofo, inclusive há relatos de que ele se vestia com vestes típicas de um filósofo romano, porque as pessoas olhavam para ele e então ia a seu encontro em busca de conselhos, em busca de orientação, e naquele momento, então, ele destrinchava a sua fé, o seu cristianismo. Então, ele, na sua ousadia, na sua intrepidez, desafiava as autoridades e os seus oponentes, mostrando que no cristianismo havia a verdadeira sabedoria e que era aquilo que conduziria o homem à sua fé. A sua contribuição doutrinária é vasta. Ele aproveitou-se do que as escrituras falam e daquilo que os filósofos já diziam sobre o conceito de logos e apresentou aos homens dos seus dias de que Jesus era este logos. Ele também trouxe uma doutrina que ficou conhecida como logos espermáticos, ou seria a centelha de Deus, vamos dizer assim, que está no coração de todo homem, né? Em cada ser humano há uma centelha de Deus, e que essa centelha ela é ativada, vamos usar esse termo, a partir do conhecimento verdadeiro de Cristo. É dele também a famosa frase que diz que toda verdade é uma verdade de Deus. Dizendo isso porque ele via nos filósofos gregos, nos homens sábios da antiguidade, uma verdade, um princípio de sabedoria divina. Justino foi um verdadeiro pensador além do seu tempo. Trouxe inúmeras contribuições para a teologia e para o cristianismo em geral. Entre as suas contribuições, destacamos ainda sua feroz defesa da moralidade do cristianismo em relação às falsas acusações. Justino, em defesa do cristianismo, afirmou: nós, que antigamente tínhamos prazer em fornicação, agora abraçamos somente a castidade. Nós, que antigamente usávamos a magia, agora nos dedicamos ao bem e ao Deus incriado. Nós, que valorizávamos acima de tudo a aquisição de riqueza e bens, agora depositamos em uma bolsa comum que temos, dando a todos os que estão em necessidade. Nós que odiávamos e nos destruíamos, e por causa de diferentes costumes, não vivíamos como pessoas de etnia diferente, agora, desde a vinda de Cristo, vivemos em família com elas. Oramos por nossos inimigos e empenhamo-nos em persuadir os que nos odeiam injustamente a viver de conformidade com os bons preceitos de Cristo. Perceba que Justino faz uma defesa espetacular daquilo do que verdadeiramente é ser cristão. Contudo, em virtude da sua forma incisiva de confrontar os seus opositores, ele foi acusado falsamente, ele foi exposto injustamente e, por fim, condenado à morte. Em virtude do seu caráter combativo, Justino logo se tornou um expoente da fé cristã. E em Roma, cidade onde ele morava, ganhou muitos inimigos. Entre eles, um homem chamado Crescente, que o acusava constantemente. Diante disso, Crescente e outros aproveitaram para, junto ao prefeito de Roma, conhecido como Rústico, levar as ideias de Justino e confabular contra ele. Logo, Justino e mais 6 outros crentes compareceram diante do prefeito de Roma para serem indagados a respeito da sua fé. Este é um episódio que nós podemos encontrar facilmente na obra Atos de São Justino, que descreve perfeitamente o processo onde Justino e seus companheiros foram condenados.
Ali, diante deste prefeito de Roma, ele foi interrogado sobre a sua fé e ele fortemente e fielmente confessou crer num único Deus, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, o seu Filho. Ali, aquele homem pergunta se então Justino era um cristão. Ele, sem pestanejar, responde: sim, sou. O prefeito Júlio Rústico indaga Justino então se ele estaria disposto a morrer pela sua fé e que se teria certeza de uma recompensa eterna. Sabiamente, Justino responde que ele não tinha dúvidas quanto a isso. As suas palavras ficaram eternizadas diante daquela situação ao dizer: por causa de Jesus Cristo, podemos ser salvos por meio da oração, mesmo quando somos punidos por ti, porque para nós isso se tornará salvação e segurança quando estivermos no tribunal mais temível e universal de nosso Senhor e Salvador. Diante desta afirmação, Júlio Rústicos, prefeito de Roma, não teve dúvida. E então condenou tanto Justino quanto os seus companheiros a serem amarrados em uma estaca, açoitados e, por fim, decapitados. Este é o prêmio por não negar a Cristo que Justino recebeu juntamente com todos os seus companheiros. Diante deste final terrível, ele recebeu o nome justo de Justino, o mártir, porque de fato morreu como um mártir. Deixou muito dentro dos seus escritos, dos seus ensinos, a respeito da pessoa de Cristo, a respeito da obra do Senhor, a respeito das profecias do Antigo Testamento, e trouxe uma percepção de como contextualizar a fé cristã dentro de um mundo racionalizado pela filosofia. Diante de tudo que nós ouvimos e aprendemos nesta semana a respeito de Justino Mártir, percebemos o seu grande testemunho e valor para a história do cristianismo. E assim nós encerramos o nosso vídeo de hoje. E para a semana que vem nós vamos dar continuidade à parte 2 dos pais apologistas, tratando sobre Tertuliano. Espero que você continue conosco, tá bom? Compartilhe o vídeo, deixe o seu like e aguardo você até a próxima semana. Um abraço.